Imagina só, se a história de um dos maiores heróis dos quadrinhos fosse levemente alterada. Ou melhor, se esse herói fosse o Batman, se o detalhe que a gente mudasse na vida dele fosse de que ele tivesse que viver durante a Era Vitoriana, há 2 séculos atrás, durante os anos de 1800. Bom, na verdade isso aconteceu, e foi nos quadrinhos Gotham by Gaslight, lançados em 2023, que abordam justamente isso, como seria a vida do Bruce Wayne do Batman se ele tivesse vivido lá nos anos de 1800. Mas não só isso, essa história também aborda muito suspense, muito drama, muitas reviravoltas, você não vai nem acreditar, e principalmente aborda o caso de um dos maiores assassinos da humanidade, Jack o Estripador, que foi um assassino em série lá de 1800, que cometeu seus crimes lá na Inglaterra, e que nunca foi descoberto nem pego, e nunca foi revelada sua identidade. Bom, vamos entender um pouquinho melhor essa história, vamos entender como o Batman lidou com esse caso desse assassino em série, e vamos ver como essa história vai se enrolar e vai se adaptar a história do Batman a essa época lá, há 2 séculos atrás, lá nos anos de 1800. Vem comigo, acompanha aqui, senão não vai se arrepender. Bom, a história começa com uma carta do Jack Stripador, envolvendo elementos tanto do caso real, quanto de alguns elementos envolvendo o próprio Batman. Nessa carta ele diz sobre cartas que o assassino escreveu para jornais famosos da Inglaterra, bem como algumas teorias que as pessoas faziam de quem ele realmente era. Como, por exemplo, algumas teorias de que ele seria um doutor, um médico, né, ou um estudante de medicina, por causa das vítimas, que, bom, aparentavam realmente que o assassino sabia o que ele estava fazendo ao tirar a vida daquelas pessoas, ou simplesmente um sapateiro que tinha uma bela habilidade com as facas. Também mostra a teoria de que ele seria um médico da família real, da rainha da Inglaterra. Só que, enfim, nessa carta do quadrinho, o Jack Stripador fala que todos estavam errados, que na verdade isso não tem nada a ver, que ele não era nada dessas teorias, e que na verdade ele poderia fazer aquilo que ele fez em qualquer lugar, inclusive em Gotham City. Aí ele envolve, né, a história do Batman, falando que ele poderia fazer tudo que ele fez em Gotham City, se ele escolhesse aparecer lá, né. Inclusive nessa parte ele cita o Batman, fala que conhece o Batman e que logo o Batman conheceria ele também. Bom, agora a história de fato começa. Um casal andando de carroça no meio da noite, assim, felizes e alegres, um casal de jovens ricos, assim, com seu filho, até que eles se deparam com um homem louco com 2 armas preparado a tirar a vida desse casal. O homem dispara, tira a vida do homem e da mulher, mas antes que ele pudesse tirar a vida da criança, um bando de morcegos que se assustou com os 2 primeiros tiros atacam esse homem e protegem a criança da morte iminente ali, salvando ela. A criança foge e nós descobrimos que essa criança é nada menos que o Bruce Wayne, e que os pais, né, o jovem casal que acabou de morrer ali era Thomas e Martha Wayne, os pais do Batman. Nisso, a cena corta pra Viena, 1889, e a gente descobre que o Bruce tá na Europa, conversando com um amigo que é meio que um psicólogo ali, e que na verdade esse flashback que a gente teve foi na verdade uma memória do Bruce que ele tava contando pra esse amigo dele sobre esse trauma daquela noite que ele vivencia todos os dias. Nessa cena, o psicólogo tenta convencer o Bruce a dizer mais sobre aquele trauma e, enfim, conversar mais com ele sobre aquilo, só que o Bruce não quer muito expor a vida dele, né, obviamente. Então ele simplesmente tenta desconversar e diz que na verdade ele não tem muito tempo para aquilo, que ele tem que ir embora para os Estados Unidos na manhã seguinte, e ele tem que pegar o barco. Então assim, que inclusive ele fala que reconhece os efeitos que esse trauma causou na vida dele, mas que não tinha tempo para ficar discutindo aquilo. Nisso a cena corta para um navio, justamente o navio que o Bruce pega para ir para os Estados Unidos. Nesse navio ele encontra um tio dele chamado Tio Jake, que também estava na Europa e está voltando para os Estados Unidos, e que, enfim, eles se encontram ali, começam a conversar, discutem sobre questões da família, tudo mais, uma conversinha assim bem, nada muito relevante assim para a história. Enfim, eles ficam conversando até que o capitão do navio chama o Bruce Wayne para conversar com ele lá na cabine. E eles entram pra dentro ali do navio, onde estava o restaurante e tudo mais, e o Bruce acaba percebendo que esse tio dele é um cara totalmente inconveniente, que fica falando coisas absurdas sobre mulheres. Inclusive, mostra várias falas do Bruce dizendo que, pô, como que o meu pai, né, no caso, como que o pai do Bruce gostava desse cara, sendo que ele é um cara totalmente inconveniente. Enfim, nisso, a cena corta pra chegada do navio nos Estados Unidos, mostrando o Bruce despedindo o tio dele, dizendo que, enfim, se ele precisasse de alguma coisa era só ele contatar o Bruce, e o tio dele fala a mesma coisa, e mostra o Alfred chegando pra buscar o Bruce, né, e levar ele pra casa, e o Bruce agradecendo o Alfred por não ter deixado as coisas queimarem, né, enquanto ele estava por fora. Nisso eles chegam na mansão Wayne, onde a gente vê várias estátuas de toda a riqueza da família Wayne, e bem assim, dá pra perceber bem que é uma riqueza da época mesmo. Se a gente for ver hoje em dia, é meio estranho alguém ter tanta estátua em casa, mas de qualquer forma, o Bruce ele não se importa com nada dessas riquezas, porque a única coisa que ele se importa de verdade é o traje do Batman. E a primeira coisa que ele pergunta é sobre ele, e o Alfred diz que o traje esteve todo momento esperando pelo Bruce, pela chegada do Bruce. Inclusive nesse diálogo entre o Alfred e o Bruce, a gente descobre que o Bruce ficou 5 longos anos na Europa, longe de Gotham City. Nisso a cena corta para um prédio até então desconhecido, onde nós vemos uma secretária dizendo
pra um tal de Inspetor Gordon, onde a gente já sabe que é o Comissário Gordon, o policial que sempre ajuda o Batman na vigilância dele, né, nas histórias normais do Batman. E a gente vê o Comissário Gordon sendo visitado pelo Bruce, e que eles têm uma amizade ali, realmente, uma relação bem, assim, de amizade ali entre o Comissário Gordon e o Bruce. E eles começam a conversar sobre o que o Bruce perdeu durante 5 anos que ele ficou fora e tudo mais. O Gordon até chama o Bruce pra, né, pergunta se ele não quer fazer um trabalho policial de verdade. E o Bruce fala que não, que aquilo não é pra ele, que essa coisa de coisas policiais não é a área dele e tudo mais. Enfim, o Gordon aceita isso e começa a contar sobre um caso que aconteceu durante 5 anos de um maníaco que tentou envenenar, quer dizer, tentou não, ele envenenou 10 mulheres ricas. E depois de ter envenenado essas mulheres, ele tentou se envenenar, mas ele não conseguiu se matar, e apenas criou uma paralisia no próprio rosto, que fez o rosto dele travar ali, né, paralisar num sorriso totalmente macabro. A gente pode teorizar com certeza que esse cara vai ser o Coringa dessa realidade, porque não é a história do Batman, né? Se tem um cara que paralisou o rosto num sorriso, não há dúvida de que ele pelo menos tem uma ligação com o Coringa. De qualquer forma, esse detalhe é meio irrelevante nesse momento, e a cena corta pra um galpão ali de Gotham, de ferrovia, onde tem vários trens assim, e algumas pessoas dentro da estação tramando alguma coisa. Nisso a gente vê que tem um homem com um rifle guardando o lugar, vigiando o lugar para que ninguém chegasse ali. E, obviamente, se está nas noites, se tem alguém tramando algo nas noites de Gotham, o Batman vai aparecer. E nada mais nada menos, atrás desse homem com o rifle, aparece a sombra do morcego, que desarma ele na hora, sem deixar suspeitas. Isso mostra dentro do galpão que tem um maquinista da ferrovia ali amarrado como refém, e que tem alguns homens de uma gangue ali querendo explodir o cofre da ferrovia pra, enfim, fazer sei lá o que. Antes que eles pudessem explodir o cofre, o Batman entra de maneira épica pela janela, destruindo tudo e descendo a porrada em todo mundo que tava ali dentro, joga um no cofre, dá uma porrada no outro, joga uma faca na mão do outro, cara, uma cena totalmente épica. Mas tem um cara atrás dele com uma arma dizendo pra ele parar, pra ele sair dali, falando justamente assim: parada aí, o seu maluco, se você não sair daqui eu vou disparar a minha arma contra você. Mas antes que o cara pudesse fazer qualquer coisa, o Batman arremessa ele contra o armário, enfim, impossibilitando o cara de fazer qualquer coisa, né? De qualquer forma, ainda sobrou um capanga que tá fazendo o maquinista que tá amarrado de refém, e que diz que se o Batman não sair dali agora, ele iria explodir os miolos daquele maquinista por toda aquela sala. Mas, sem dizer uma única palavra, o Batman apenas vira pra esse capanga, anda devagar na direção dele, e coloca tanto medo nesse capanga que ele fica incapacitado de fazer qualquer coisa. Nisso o Batman desamarra o maquinista, desarma o capanga, entrega a arma pro maquinista e some na escuridão da noite, antes mesmo que o maquinista pudesse agradecer ele de ter salvado a vida dele. Nisso, a história mostra diversas cenas do Batman combatendo o crime, e junto delas alguns recortes do jornal mostrando que ao mesmo tempo que os jornais, a cidade ia percebendo as movimentações do Batman, ia percebendo esse vigilante noturno vestido de morcego, também iam acontecendo alguns casos estranhos de assassinato de mulheres acontecendo ao mesmo tempo na cidade. Nisso, as pessoas vão começando a criar teorias, e justamente a última cena que mostra é do jornal publicando que talvez o Batman, que é um homem vestido de morcego que tá aí pelas ruas, talvez seja o cara que tá assassinando essas mulheres e causando todo esse desespero na sociedade, porque, né, eles não conhecem o Batman e tudo mais, então assim, eles temem que ele seja esse tal assassino em série que tá, enfim, causando tantas vítimas na cidade. A cena corta pra uma festa com várias pessoas importantes, vários oficiais, príncipes e tudo mais, onde o Bruce tá conversando com o Comissário Gordon, e o Comissário Gordon tá contando justamente pra ele sobre isso, sobre as pessoas acharem que o Batman é o assassino em série. E o Comissário Gordon até fala assim, que metade da população de Gotham ainda tem muitas dúvidas sobre o que tá acontecendo, e a outra metade da população de Gotham tá convencida de que o Batman é o assassino. Ele inclusive fala, ele não fala Batman, né, mas ele fala que a outra metade da população tá convencida de que esse vampiro de 2 metros de altura que tá matando essas pessoas, né. No caso, o vampiro de 2 metros de altura é o Batman, né, que é um vampiro, que é um morcego, um homem vestido de morcego ali. Nisso, um oficial ali que estava na festa começa a comentar sobre isso, dizendo que quem pegar o Batman vai pegar o assassino, porque ele é um grande defensor de que o Batman é o assassino. Nisso, eles até citam o Nosferatu, dizendo que o Batman é o Nosferatu, que é uma obra de um vampiro, tipo um Drácula assim, enfim, referenciando bastante o Batman ser um vampiro sedento por sangue que tá matando todo mundo ali. E nisso o Bruce obviamente defende, né, o lado dele, não dizendo que ele é o Batman, mas dizendo que esses assassinatos não são trabalho de uma criatura fantástica como um vampiro, mas sim de um homem doente mental que tá causando esses
essa série de vítimas aí. Nisso, esse oficial que defende a teoria de que o Batman é um assassino fica muito estressado, diz que, independente de quem seja, essa pessoa deve ser punida, tanto o assassino quanto o Batman, e que não pode ter lunáticos na cidade dele, e que ninguém vai ser impune disso. No mesmo momento, a cena corta pra uma mulher andando na rua e sendo sequestrada e esfaqueada e levada assim pra debaixo de uma ponte num lugar totalmente reservado por um homem misterioso até então. Isso mostra o chão todo ensanguentado pelo sangue da mulher e uma capa do jornal dizendo que o Jack o Estripador estaria em Gotham. O Jack o Estripador que nesse cenário já cometeu os crimes dele lá em Londres e que agora ele estaria em Gotham cometendo todos os assassinatos e as vítimas que ele cometeu lá em Londres também. Nisso a gente vê o Batman vigiando a noite de Gotham e ao mesmo tempo que o Batman tá vigiando a noite de Gotham, a gente tem os oficiais da cidade, junto com o Gordon, visitando a casa do Batman lá na mansão Wayne e não encontrando ele lá, obviamente, porque ele tá vigiando a cidade. E nisso o Alfred diz que o Bruce não tá em casa, mas que eles poderiam voltar no manhã seguinte, caso eles queiram realmente falar com o Bruce Wayne. Nisso eles vão embora e mostram o que o Batman tava fazendo durante esse diálogo todo, e mostrando que ele estava realmente ali na cidade, na noite, vigiando para ver se ele encontrava o assassino, e que ele inclusive escuta vários gritos daquela mulher que a gente viu anteriormente, gritando por ajuda. Ele encontra o local que a mulher estava sendo ali, enfim, vocês sabem, e inclusive o assassino ele percebe que o Batman tá vindo, ele percebe o Batman chegando ali na cena, só que quando o Batman de fato chega, ele percebe que já era tarde demais, e que aquela mulher já havia, o assassino já havia tirado a vida daquela mulher, e apenas deixado uma carta, que diz o seguinte: querido chefe, olá América, olá Gotham City, verdadeiramente as estradas dessa cidade estão pavimentadas em ouro, até que eu passe sobre elas e elas fiquem vermelhas, vermelho sangue. Ele disse que a faca dele já está desgastada e que as mulheres nas ruas, se é que você me entende, não ficarão impunes, mesmo que elas não aceitem dinheiro. Ele fez uma piada e assim embaixo, Jack o Estripador, dizendo que realmente o Jack o Estripador está na cidade de Gotham City. Inclusive ele menciona o comissário Gordon nessa carta. Mas enfim, o fato é que o Batman chegou tarde demais para salvar aquela mulher. A cena corta pro escritório do comissário Gordon, onde aquele oficial que defende que o Batman é um assassino está demonstrando alguns documentos que podem comprovar quem é o famoso cara que eles estão atrás. Nisso a cena corta pra mansão Wayne, bem de manhãzinha, onde os oficiais foram de fato ver o Bruce Wayne, conversar com ele um pouquinho, conversar entre aspas, porque eles estão ali vasculhando a casa do Bruce, porque ele é um dos principais suspeitos de ser o Jack o Estripador. Até porque, quando os casos do Jack o Estripador ocorreram lá em Londres, o Batman, no caso do Bruce Wayne, ele tava lá em Londres, ele tava lá na Inglaterra, ele tava lá na Europa. Então assim, ele é um grande suspeito desses assassinatos e de ser o assassino. Nesse caso, o Bruce, ele não fica com muito medo de descobrir que é o assassino. O Alfred até fica meio preocupado de descobrirem que ele é o Batman, só que o Bruce, o cara é preparo puro. Ele nunca deixaria que os caras descobrissem, e obviamente ele escondeu antes tudo que ele tinha sobre o Batman, ele escondeu em outro lugar que eles nunca poderiam encontrar. Nisso você não mostra o comissário Gordon, o Alfred e os oficiais chegando pro Bruce com uma cara meio de lamentação, de inacreditados ali, dizendo que o Bruce teria que acompanhá-los até a delegacia, porque eles encontraram algo no meio das coisas do Bruce, e que no caso esse algo seria uma faca ensanguentada e uma luva, aparentemente daquela mulher, também toda ensanguentada no meio das coisas do Bruce, e que ele teria que ser julgado por aquilo. Nisso começa uma grande cena do julgamento do Bruce Wayne, mostra assim, ele comentando sobre o que aconteceu lá, sobre o tio dele, o tio Jake, que ele encontrou lá no navio, voltando da Europa, que ele é o advogado da família e estava defendendo o Bruce nesse caso. Além de, várias questões que apresentaram sobre que estavam defendendo o Bruce ou atacando o Bruce. Inclusive, o oficial lá que disse que o Batman é um assassino, ele estava dizendo, ele é o cara que diz que o Bruce é um dos principais suspeitos porque ele estava na Europa, durante 5 anos que o Jack Estripador estava também cometendo os crimes. Além de que Thomas Wayne, o pai do Bruce, era um doutor, era um médico, então assim, faria todo sentido ele ter conhecimento de anatomia e fazer as vítimas que ele fez, enfim, fazia todo sentido o Bruce ser o assassino naquele momento. Nisso mostra que o Alfred e o Bruce conversando, e mostra que o Bruce realmente tá com muito medo do que vai acontecer, mas sim, mostra que ele não pode fazer muita coisa, além de aceitar que, ele foi pego ali, que ele tá sendo acusado ali, que realmente não tem como provar que ele não é o assassino, a não ser falando que ele é o Batman. Só que o Bruce nunca vai fazer isso, ele nunca vai assumir que ele é o Batman, ele nunca vai mostrar a identidade secreta dele, então ele só aceita e vai preso. Nisso nos mostra a capa do jornal, dizendo que Bruce Wayne é o Jack Estripador e mostrando que ele foi preso. A cena corta pro asilo Arkham, onde o Bruce está preso num cárcere ali totalmente bizarro, com portas de madeira com trancas enormes ali, e o comissário Gordon visitando ele ali, e ele tá realmente ali, cara, totalmente devastado, dá pra perceber, o cara tá totalmente acabado ali na cadeia. E, enfim, o comissário Gordon vai visitar ele na cadeia,
com alguns documentos, uma pasta de documentos sobre o Jack Stripador, e que ele apresenta pro Bruce dizendo, pô, dá uma olhada nesses documentos, tenta achar alguma coisa que vai limpar a sua barra, vai tirar dessa cadeia, porque, inclusive, o Gordon, ele, nesse momento, ele se posiciona muito bem, dizendo que ele é totalmente contra o que está acontecendo, que esse caso é totalmente um absurdo, e que o Bruce Wayne nunca teria feito aquilo, né? E, inclusive, o Bruce, ele diz que realmente, né, ele espera que o comissário Gordon esteja certo, que ele possa sair dali, e que tudo é certo, mas ainda naquele discurso de que ele não pode fazer muita coisa a não ser aceitar ali e tentar buscar alguma forma de sair. Isso nós vamos para mais uma cena de, assim, onde a gente tá olhando pela perspectiva do Bruce, onde ele tá dizendo que várias coisas que têm acontecido durante os dias, que ele tem tentado descobrir quem é o assassino, inclusive mostra muito essa obsessão do Bruce a descobrir quem é o assassino, mostra que o tio Jake dele foi visto ali na cadeia, e mostra que ele ficou estudando tanto os arquivos do Jack Stripador, quanto alguns livros do pai dele, de medicina e tudo mais, pra ele entender realmente o que o assassino fez, enfim, coisa de Batman, né? Vamos concordar, coisa de Batman. Isso mostra como maluco o Bruce Wayne tá preso naquela cela, mostra que ele pendurou várias provas, assim, vários documentos assim na parede, escreveu na parede, e que o cara tá totalmente devastado, realmente, o cara tá totalmente maluco. E o resultado disso é justamente ele jogando um livro na parede, pirado já, porque ele não conseguia descobrir quem era o assassino, mas nisso, obviamente, o roteiro trabalhou aí, e nisso ele parou pra pensar, parou pra raciocinar, e vendo algumas fotos que caíram do livro que ele jogou na parede, ele percebe uma foto do pai dele na Guerra Civil Americana, e percebe que a bandeira que estava naquela foto, um símbolo que estava na bandeira daquela foto, era o mesmo símbolo que estava no cabo da faca do assassino. E, enfim, ele fez a ligação dele de que o assassino ali, o Jack Stripador, ele só poderia estar ali, né, naquela foto ou naquele ambiente ali da Guerra Civil Americana. Ele até cogita que aquela faca seria do pai dele, mas que o pai dele estava morto, né, obviamente, então não poderia ser o pai dele. Mas, enfim, ele começa a fazer as ligações dele, ligar os pontos dele, pra tentar descobrir quem é o assassino. O Alfred chega pra libertar o Bruce, né, pra tirar ele dali, porque, enfim, ele tinha que sair ali, ele veste uma roupa, tira, né, a roupa de presidiário e sai finalmente da prisão do Asilo Arkham. Nisso a cena corta pra uma outra mulher andando pelas ruas e novamente sendo sequestrada e esfaqueada ali, naquele momento ali durante a noite. Só que dessa vez, ao invés de chegar tarde demais, o Batman chega muito bem na hora e vê o assassino quase matando aquela mulher. Nesse momento o assassino percebe que o Batman estava ali e sai correndo. O Batman não vai deixar barato, começa a perseguir ele sem parar. E começa uma cena de perseguição totalmente assustadora, porque mostra o cara, o assassino, totalmente desesperado correndo, e o Batman aparecendo em diversos pontos assim das cenas, totalmente de uma forma bizarra e amedrontadora ali, causando mais medo ainda naquele cara. E enfim, eles começam a correr pela cidade. O assassino corre assim pro meio de umas tábuas assim, e quando o Batman vai pegar ele coloca uma tábua de madeira assim, dá na cara do Batman, o Batman cai, fica todo ensanguentado mesmo, a cara dele fica toda machucada assim por causa da porrada que ele tomou. O assassino sai correndo, mas o Batman não vai deixar barato. Ele tenta analisar o que ele vai fazer, mas antes que ele pudesse pensar, uma carroça começa a vir na direção dele, prestes a atropelar ele. E o Batman percebe que quem estava dirigindo essa carroça era o assassino, ou seja, o cara estava na carroça prestes a atropelar o Batman. Enfim, o Batman ele quase é atropelado, ele não é atropelado. Enfim, mostra ali o assassino correndo com a carroça, fugindo daquele lugar, chicoteando os cavalos para que eles corressem mais rápido. E nesse momento acontece uma das cenas mais épicas de todas, porque enquanto o cara tá ali correndo com os cavalos na carroça, o Batman chega pulando com um cavalo, eu não sei de onde que ele tirou. Ele pulando com o cavalo assim, pulando do cavalo, tirando o cara da carroça, ele derrubando ele, quebrando a carroça e tudo mais. Enfim, cara, uma loucura. É a cena de perseguição assim, mais irada de todas, cara, de verdade. Que cena maravilhosa, maravilhosa. Nisso, obviamente, o Bruce, né, o Batman, ele pega o assassino, e quando ele vai ver a verdadeira identidade do Jack Stripador, ele descobre que ele não era nada mais, nada menos que o tio dele, o tio Jack, que, enfim, ele encontrou lá no barco quando ele estava voltando da Europa, e também defendeu ele, né, no julgamento, que era o advogado da família. O Batman fica extremamente irritado com ele, perguntando por que ele fez aquilo, por que ele matou toda aquela gente. E o tio do Bruce, né, o tio Jake, simplesmente fala que ele tinha que fazer aquilo pra fazer com que pra calar a risada dela. E nisso o Batman se questiona e fala, pô, a risada de quem? De quem você tá falando? Né? Aí o Jake fala que é da Martha, que é a Martha Wayne, que era essa risada que ele ouvia sempre, que atormentava ele, que fez ele causar todas essas vítimas. E ele começa a contar a história. Conta que ele era, durante a guerra, ele era um assistente, né, do Thomas Wayne, e que o Thomas Wayne era um cara muito gente boa, que sempre ajudou ele, que pagou a escola de medicina dele, e que também pagou uma outra escola pra ele de direito, né, porque segundo Thomas Wayne, todo homem merece uma profissão,
Enfim, ele estudou aquele cara, né? Estudou o Jake para que ele fosse o advogado da família de fato. E deu muitas oportunidades para ele, deu tudo que o Jake queria, o Thomas Wayne ofertou para ele, ofereceu para ele. Só que o Jake disse que ele tinha tudo que ele queria, tudo que ele queria o Thomas Wayne dava. Só que a única coisa que ele não tinha acesso era a Martha Wayne, que segundo ele era a mais pura e mais bela garota do mundo inteiro. E ele declara ali o seu amor pela Martha Wayne. Inclusive ele tenta declarar, né, ele diz que ele tentou declarar esse amor pra ela em determinado momento, só que a Martha Wayne riu da cara dele, riu dessa confissão de amor e disse, né, sim, na verdade ela não disse nada, na verdade eu acho que isso é mais da cabeça dele, mas foi tão humilhante pra ele isso, que aquela risada dela nunca saiu da mente dele, e que ele se sentiu como se ele não fosse bom o suficiente, e enfim, inclusive ele diz depois que apesar do Thomas Wayne não deixar isso aparente, ele sabia que o Thomas Wayne sabia do amor dele pela Martha, e que o Thomas Wayne provavelmente ria dele também. Enfim, um cara totalmente louco, totalmente lunático com isso, com essa risada que a Martha Wayne deu dele. E, inclusive, nessa hora ele confessa que foi ele que contratou um assassino para matar o Thomas Wayne e a Martha Wayne, e a criança. Só que ele disse que a criança fugiu e que, enfim, que ele cuidou da criança para que ele não... Enfim, ele disse que cuidou, mas ele consertou, né? Ele disse que ele consertou, né? A criança para que a criança, no caso do Bruce Wayne, não risse dele também. Nesse momento, o Batman tira a máscara dele, revelando ser Bruce Wayne pro próprio tio dele. E, enfim, o tio dele fica totalmente desesperado naquele momento. Nisso, o Batman, o Bruce Wayne, ele, sem mais nem menos, pega o tio dele e arremessa, inclusive ele arremessa num túmulo escrito Wayne, dizendo que, tipo, você matou todas aquelas pessoas, você matou meus pais, matou todas aquelas mulheres, você me incriminou de um crime que eu nunca fiz, e que eu deveria te matar, né? E o Batman, né, o Bruce Wayne disse que deveria matar o tio dele por tudo que ele fez. E o tio dele, inclusive, concorda e diz, por favor, me mate, me livre disso tudo. Só que nesse momento, antes do Batman fazer qualquer coisa, os oficiais chegam nessa cena e interrompem qualquer coisa que estivesse acontecendo, né? Nisso, eles perguntam o que está acontecendo, e o Bruce Wayne simplesmente diz que aquele cara que estava ali deitado no chão, o tio Jake dele, era o assassino que eles estavam procurando. Ele era o Jake Stripador, que estava atormentando a cidade por um tempo. E antes do comissário Gordon perceber quem estava ali falando com ele, o Bruce Wayne já tinha colocado a máscara de Batman e simplesmente disse que não importava quem ele era e que o assassino foi pego. Enfim, ele teria que ir embora dali. E é isso. Nisso, o tio dele, né, o tio Jake, confessa o crime. Só que antes que o Bruce Wayne, né, antes que o Batman pudesse ir embora, o tio Jake ele pega uma faca e finca no peito do Batman, fazendo um rasgo enorme ali no peitoral dele. E nisso, obviamente, o Gordon, que estava segurando uma arma, dispara contra o assassino, matando ele ali. O Batman ali, deixando ali mesmo que o Batman todo ensanguentado, ele, enfim, não quis ir com os oficiais. Simplesmente diz que, não tem como entender mesmo a mente de um psicopata assim como esse cara, e que agora ele já tinha evidência suficiente para parar de incriminar o Bruce Wayne, e que, enfim, que o Batman tinha que sair ali na hora, enfim, ele não tinha por que tá ali dando essa satisfação pro comissário Gordon. Nisso, essa parte acaba com uma cena do Batman na luz noturna ali, vigiando Gotham, e um diálogo entre um oficial e o comissário Gordon, perguntando, né, se eles deveriam parar o Batman, mas o comissário Gordon diz que não, que eles têm que deixar ele ir, porque, por bem ou por mal, Gotham finalmente encontrou o seu anjo da guarda, né, vamos dizer assim. E, inclusive, o Gordon diz que provavelmente eles vão precisar desse tal anjo da guarda, no caso o Batman, no momento futuro. Bom, nisso, a primeira parte da história acaba aqui. A gente ainda tem uma segunda parte, onde a gente vai abordar questões sobre aquele cara bizarro que teve a paralisia facial e sorriso, vai abordar muito mais coisa. Mas eu vou acabando por aqui, pra esse vídeo não ficar muito longo. A história basicamente é essa por enquanto. Aguarde o próximo vídeo, onde a gente vai abordar a sequência de toda essa história. Me acompanha aí, logo o vídeo sai com a segunda parte. Comenta aí o que você achou, se você gostou, o que você achou da história. Deixa o like, se inscreve. Até a próxima com a parte 2 dessa história inacreditável.